Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Glória a Deus, Senhor. Glória ao teu nome, Jeová. Que diz assim: no ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, e serafins estavam por cima deles. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moviam com a voz que clamava, e o templo enchia de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado perdoado. Depois disse: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia a mim. Aleluia. Eis-me aqui e envia a mim. Glória a Deus. Pode se sentar nessa noite, igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nessa noite, primeiro eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre o rei que morreu, Osias. Ele diz, no ano que morreu o rei Osias. Quando nós vamos ler em 2 Crônica, a partir de 26, fala um pouquinho desse rei. Um rei que reinou muito tempo, um rei bom, um rei que fez o bem àquele país, um rei que Deus usou ele. Mas quando a gente vai ler no capítulo, a gente até vê algo interessante. Ele era um estrategista, fortificou as cidades, mas no fim da sua caminhada aconteceu algo que não poderia ter acontecido através deste homem. Ele tomou uma atitude, só para você se situar, em 2 Crônicas 26 em diante, fala sobre ele, e até o 16 e 16 em diante, fala o que aconteceu na vida dele. O rei Osias, ele morreu de lepra. Por que que o rei Osias morreu de lepra? Porque ele tomou uma atitude que só pertencia aos sacerdotes. Um belo dia, ele lá com 50 anos lá já reinando, ele já na sua velhice, ele pegou o incensário e entrou no templo para apresentar incenso ao Senhor. E por isso ele ficou leproso. Por isso, quando nós vamos ler sobre ele, ele morreu.
ele morreu numa casa sozinho. E o que eu acho interessante aqui é que o profeta, ele usa isso no ano que morreu o rei. Então, o que precisa morrer na nossa vida para nós entrar no templo? Vou repetir. O que precisa morrer na nossa vida para nós entrar no templo? Porque aqui diz assim: no ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Então, quando o rei Osias morreu, também começa um período muito difícil. Porque depois da morte do rei Osias, Deus levantou este homem para profetizar no período de 4 reis. E 4 reis muito complicado. Já parou para pensar? Nós estamos sossegados, nós estamos em paz, nós estamos vivendo tranquilo. Morre o rei. Apesar que ele morreu leproso, naquela desobediência dele ali, mas o seu legado foi um bom legado. E Deus nos chama para fazer algo. Deus nos chama para ser canal de bênção para uma nação. Legal. Mas como nós vamos ver sobre Isaías, não foi bem isso. Não foi bem isso. Olhando para o ministério de Isaías, foi um ministério muito difícil. Foi um ministério muito difícil. Porque quando nós lemos, ele pregava, Deus usava ele. Tinha arrependimento do povo? Não. Tinha mudança de vida do povo? Não. Aí você vai me falar que é um ministério fácil? E o que nós estamos vivendo nos dias de hoje? O que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Nós não estamos igual a esse homem. Quantas das vezes que Deus nos usa para falar com pessoas, este caminho vai te levar à morte, esse caminho vai te levar à ruína, este caminho não é o caminho que condiz com a palavra do Senhor, com os mandamentos do Senhor, com o propósito a qual o Senhor tem para as nossas vidas. E as pessoas continuam fazendo o quê? Tudo errado. Aí você tem coragem de parar e me dizer que isso é vida fácil de um profeta? Isso é vida fácil de um pastor? Isso é vida fácil de um líder? Não. Não é. É um ministério fácil? Não é. O ministério seria fácil se a gente pregasse, a gente falasse com as pessoas abandonavam e abandonassem os seus maus caminhos e voltassem para o Senhor. Todo mundo ia ficar o quê? Feliz. Ia ficar feliz. Porque o que me deixa, o que meu coração sangra, é Deus me usar para falar com uma pessoa e eu ter a certeza que Deus está falando com aquela pessoa, e eu ter a certeza que aquela situação que ela está vivendo é uma situação que está indo para o buraco e ela não mudar de vida. Ela não abandonar o pecado. Eu paro e fico olhando, Deus? E aí? Oi, Deus? E quanto de nós estamos assim? Deus fala conosco, Deus nos dá uma direção, Deus nos dá um ministério, Deus coloca algo na nossa mão, mas nós não queremos dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui. Porque o eis-me aqui nos tira do comodismo. Porque quando nós vamos ler e estudar sobre Isaías, ele era homem do palácio, ele era de uma família nobre, casado com 2 filhos, tinha uma vida tranquila, vamos dizer assim, um tiozão lá tranquilo, andando lá nos corredores do palácio,
sua família abençoada, tudo tranquilo, e Deus o chama. E Deus o chama. Precisa o que acontecer na minha e na sua vida para nós dizer: eis-me aqui, Senhor. Primeira coisa que precisa é nós entrar no tempo. Nós entrar no tempo. Porque quando nós vamos ler o Salmo, fala sobre Asaf. Asaf, ele começou a olhar, ele dizia: minha vida é difícil, eu estou todo perdido, eu estou passando por necessidade, e os ímpios prosperam, os ímpios têm paz, os ímpios têm saúde, os ímpios têm uma vida luxuosa, e olha a minha situação, descendente de Arão, sacerdote do Deus vivo. E ele tem e toma uma decisão. Qual é a decisão dele? Entrar no templo. Quando ele entrou no templo, o que aconteceu? Deus falou com ele. Deus mostrou o que a ele? Deus mostrou o fim do justo e o fim do ímpio. Deus mostrou o fim de quem serve e o fim de quem não serve. E quando ele parou e olhou pela sua vida, o análise que ele fez ali dentro do templo, ele disse: vale a pena servir e continuar servindo ao Senhor, fazendo a obra, pregando a palavra, não comparando a minha vida de quem serve ao quem não serve. E ele entrou no templo e o Senhor falou com ele, mostrou a ele que muitas das vezes o que nós precisamos é de quê? Entrar no templo, é entrar na presença, é entrar no Santo do Santo. É a decisão que esse homem entrou. Ele não entrou só no templo físico, ele não entrou só nessas 4 paredes, ele entrou na presença do Senhor. Ele entrou tanto na presença do Senhor, ou a diferença. Ei, presta atenção, se eu e você não quiser dar glória, o serafim está dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E isso bugou a minha mente. Eu até comentei com a Ju, eu falei: nega, bugou a minha mente. Porque por nada nós não queremos, qualquer uma situação, nós não queremos dar glória. Nós entramos no templo emburrecido, nós entramos no templo com o coração fechado, mas não é o templo do Senhor, é o templo físico. Entramos com o coração turbado. Interessante que eu fico imaginando ele pensando comigo: eu não vou adorar. E o mais interessante é quando a gente vai ler sobre os serafins, né? Interessante, é muito tremendo. Seres ardentes, voando sobre o trono de Deus, próximo a Deus, colado a Deus, achegado a Deus. Ele dizendo: Santo, Santo, Santo. Nós não vemos dizer que Deus é amor, amor, amor. Nós não dizemos que Deus é bondoso, bondoso, bondoso. A Bíblia só relata que Deus é santo, santo, amém, santo. E é uma das primeiras coisas que nós sentimos quando nós entramos no templo, no tabernáculo, onde está a Shekinah, a presença. Porque ele disse assim: ai de mim. Ele entrou. Eu fico imaginando assim, eu entrando um dia numa tragédia,
nosso país, numa tragédia da nossa vida, eu entrando por essas portas. E nesse dia que está tudo dando errado, que morreu o rei, o Senhor quer falar comigo, o Senhor quer manifestar a sua glória a mim em visões. E o Senhor ainda quer me dar um ministério. Foi isso que aconteceu com esse homem. O que tem que morrer na nossa vida para isso acontecer? O que eu tenho que deixar para trás na minha vida para isso acontecer? Porque o santo e o profano não andam juntos. Quer ver a glória de Deus? Anda em santidade. Quer ver a glória de Deus? Anda com os caminhos retos. Glória a Deus. Depois que viu o santo do santo, escolheu outro caminho. É esquisito. Porque se falar que viu o santo do santo e quer ir ver o outro caminho, é estranho. Eu não sei que santo do santo que viu. O que ele disse? Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuro e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com a pinça. Quem lembra do que o Felipe leu? A Bíblia diz, Filipe leu, que o fogo arde continuamente no altar. Ei, o fogo arde aqui continuamente. Porém, a lenha quem tem que colocar sou eu. Tem cinza, presbítero Roberval. A cinza está muito, porque um dia o fogo ardeu e eu não coloquei lenha. Entrei no templo, tirei a cinza, coloquei a lenha da oração, andei nos caminhos retos e o fogo vai arder continuamente no altar. Aleluia! Aquele fogo que arde, aquele fogo que arde, que o mundo está caindo na sua cabeça. Muitas das vezes nós entramos por aquela porta que o mundo está caindo ao nosso redor. Nós não vemos mais saída, não vemos a quem nós correr, mas o fogo arde continuamente aqui dentro. E quando arde o fogo, nós não temos medo da situação, do que está acontecendo. Porque o fogo arde aqui dentro, porque a brasa foi tirada do altar. Não importa o que eu estou vivendo, não importa se aos meus olhos está tudo dando errado. O fogo ainda arde no altar. E por que eu tenho essa confiança?
o que precisa morrer, o rei. O rei, o trono de Israel pode estar vazio, mas o trono do Santo está ocupado. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. O templo, quando você entrava no Santo do Santo, quando o Senhor Jesus ressuscitou, as cortinas se rasgou. Eu e você tem livre acesso. Nós temos livre acesso ao Santo do Santo. Interessante que a cortina se rasgou, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Aleluia. Para pensar que ele disse assim, no ano que morreu o rei. Então ele está dizendo aqui, ó, o nosso país está sem monarca, o nosso país está sem comando. E ele para assim, olha assim, vê o trono do céu ocupado e o serafim voando. Santo, santo, santo é o Senhor. E a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua glória. Quer viver na glória? Quer andar na glória? É a oportunidade. Tira a cinza. O fogo ainda arde. O fogo arde continuamente no altar, no meu altar, no seu altar, no nosso altar, do pastor, do presbítero, dos obreiros, dos meninos. Não tem para ninguém aqui possa dizer o fogo não arde. O fogo arde. Oh, glória. Aleluia. O fogo arde. Aleluia. Eu não sei você, mas esse fogo que me mantém, esse fogo que me mostra que para mim não faltar, porque um dia os meus olhos viu quem? O que estava sentado sobre o trono, aquele que os serafins voavam por cima e dizia: Santo, 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 aleluia. E como eu não posso dizer nesta noite: Santo, 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 Santo és o Senhor, aquele que fez o céu, aquele que me salvou, aquele que ressuscitou, aquele que me colocou de pé, aquele que me deu tudo e me transformou em quem eu sou. Porque que eu não posso dizer santo, 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 aleluia. Oh, glória, glória, glória. Aleluia. Se os serafins ardentes de fogo, eles não precisam, eles cantam. A Bíblia não relata que Deus obriga. Por que eu não vou dizer santo? Santo és o Senhor, santo és o Senhor, aleluia. Aleluia. Obrigado. Talvez você vai dizer assim: Cláudio, meu amigo, eu tenho cinza, eu tirei e as brasas ficou. O que eu faço? Sei, está na melhor parte. O fogo pegar nas brasas é só dizer: sopra. E nós lemos aqui: sopra, Espírito. E o Espírito quer soprar nas nossas brasas, para que o fogo continue aceso, para que o fogo continue aceso. E o interessante é que é assim: quanto mais o vento sopra, o fogo aumenta. Quanto mais o vento sopra, o fogo aumenta. Aí você está dizendo: o vento está soprando na minha vida. Ei, não é para te matar, é para que o fogo aumente. É para que o fogo aumente na nossa vida. E prova para mim que algum crente aqui, mostra aqui na minha Bíblia que eu paro de pregar hoje, entrego a minha credencial, volto para casa. Se alguém
Aleluia. Quer viver o chamado? Quer andar no chamado? Entrou no templo, Deus falou, mas o que é mais gostoso é isso aqui. O 8, depois de ouvir a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aleluia. Glória a Deus. Quantos de nós escutamos isso todo dia do Senhor? Aqui nós já entramos no templo, aqui nós já tiramos a cinza, aqui o fogo já arde continuamente, aqui o vento já fez as lavas, chamas do fogo aumentar. Aí Deus nos pergunta: a quem enviarei? A quem irei? Quem vai dizer isso aqui? Porque muitas das vezes nós queremos que Deus levanta um profeta lá no Pernambuco, no Ceará, e vem trazer aqui. Não. Se nós já somos qualificados, por que eu e você não diz: eis-me aqui? Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Porque o Ricardo, Deus usa o Ricardo daqui a pouco para falar sobre isso. E não é só pessoas do louvor que louvavam. Aí a pessoa pode falar assim: mas não é que eu louvava comigo. Não, na igreja, não. É pessoas que tinham um acesso a Deus muito fácil através do louvor. Começava a louvar, começava a orar, Deus falava. É pessoas que no meio do louvor, Deus dava visões. Deus dava revelação. Mas morreu algo e deixou de lado. Aconteceu algo e deixou de lado. Certas situações fez com que parei. Esqueceu do eis-me aqui. Porém, quando nós dizemos eis-me aqui, lá em cima é registrado. Eu não consigo subir lá em cima para apagar. Está registrado. Muitas das vezes nós dizemos eis-me aqui, quando o pastor chama para o departamento, mas a gente não tem aquele parar de pensar assim: eu não estou dando sim para o homem, eu estou dando sim para Deus. Eu estou me dizendo eis-me aqui para Deus. Porque quem usa é Deus, a obra é de Deus. Nós temos as nossas lideranças, a qual Deus se constituiu. Ponto. Entendeu? Quando eu disse que não vou fazer aquilo que Deus colocou na minha mão, o único que vai ser prejudicado, que vai perder, sou eu. Sou eu. Por quê? Se Deus aqui agora dizer assim: Cláudio, eu vou te usar para falar com revelação com alguém, eu vou dizer: Senhor, eu não vou. Deus não vai falar? Ele vai usar Ismael. Ismael vai falar assim: não, eu não vou. Estou aqui tocando com o pregador. Deus não vai falar? Ele vai usar outra pessoa. Porque a palavra é dele. A revelação é dele. Quem vai perder o privilégio de ser usado por Deus é eu e o tecladista, Ismael. Mas Deus vai falar. Deus vai falar. E para que nós não ficamos chupando o dedo. Ontem eu estava conversando com os meninos. Eu estava conversando com os meninos antes deles saírem. E eu lembrei de uma campanha que a gente estava fazendo na Vila Jamil. Fui fazer uma campanha no lar. E sempre eu gostei. E orando, Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão na campanha. Era uma casa de irmã, o marido dela na época era do tráfico. E Deus me deu uma visão. E na visão eu via ele preso. Eu
Falei? Não. Eu peguei e fiquei quieto, né? Mas aquilo ali me incomodou. E eu disse assim, Deus usa alguém. Tinha um sofá assim, e a irmã deu um pulo de trás, no meio da praça, falando as línguas, e gritou assim, apontou o dedo no meu nariz e disse assim, quem você pensa que é para você não falar o que eu te mostrei? Aí na hora meu chão sumiu, as minhas pernas sumiu, e do jeito que Deus tinha me mostrado, Deus falou através da vida daquela mulher. O que acontece? Na segunda, na quinta estava tendo campanha, a mulher falou o quê? Testificou. Quando foi? Na terça-feira à noite, os homens deu um bote lá, e ele não estava. Aí ele falou assim para a mulher assim, esses crentes aí, sério, eles adivinham o futuro. Aí ela falou assim, não, crente não adivinha o futuro, Deus mostra o livramento que Ele te deu. A escolha foi dele. Não sei o que aconteceu mais com a vida dele, não sei mais o que aconteceu com a vida daquela mulher, mas eu sei que Deus falou. E eu sei que o único que perdeu a honra de ser usado pelo rei fui eu. Fui eu que perdi. Fui eu que perdi essa honra de ser usado pelo rei. E ele disse, e depois disso, de ouvir a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia a mim. Então, ele disse, vá a este povo. E Deus enviou aquele homem, aquele povo. Para mim, é tremendo a vida de Isaías. Apesar que o fim dele, a gente pode dizer que foi um fim meio complicado, né? Que uns dias, outros dias que ele foi cerrado ao meio, se não me fala a memória, pelo rei Manassés. Filho de um dos 4 reis, a qual foi no decorrer do ministério dele. Mas você já parou para pensar a honra? Ele profetizou sobre João Batista, as profecias messiânicas dele, que hoje nós estamos aqui falando. Uma visão, depois de uma morte, mudou a história de um mundo. E o que precisa acontecer na nossa vida para nós entregar e dizer, eis-me aqui, Senhor, usa a mim. Talvez você está pensando assim, eu não quero que o Senhor me usa na frente da igreja. Tem tantas formas que o Senhor nos usa. O Senhor nos usa no trem, o Senhor nos usa na rua, e de vez em quando eu tenho um cara de experiência que eu falo, meu Deus, um dia desse aí, eu sou sempre acostumado a Deus me usar para falar com as pessoas. Até comentei que passou um dia desse aí, eu ia uma mulher, que a gente começou a conversar, uma senhora, e quando ela começou a conversar, eu falei, meu Deus, o fogo já começou a queimar aqui dentro. Eu falei, misericórdia. Eu falei, mas peraí, não vou deixar Deus falar não. Vou parar aqui no meio da rua e dizer para ela, pode descer aqui. Ela disse, meu filho, olha uma vaguinha ali, estaciona ali. Eu falei, meu Deus. E Deus usou aquela mulher tremendamente para falar comigo. O que está nos impedindo de nos deixar, de Deus nos usar no dia a dia? Eu estou chegando, entrando em casa, a mulher falou assim, eu falei, oi? Falou, tem um abençoado aqui, ora por ele. Eu falei, amém. Meu Deus, uma gripe, morreu. Eu orei. Deus falou comigo. Ponto. Continuei doente, fui para casa, tomei remédio. E hoje eu estou aqui bom. Deus usou. Não precisa estar aqui bonitinho com o microfone, pregando. Se Deus nos escolheu para isso, aleluia, é honra, glória a Deus por isso. Mas Ele pode nos usar no nosso dia a dia. Quantas oportunidades que nós temos
Quantas vidas o Senhor nos coloca e nós não deixamos o Senhor nos usar. Que nessa noite nós vamos sair daqui com a certeza: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Não importa a situação da minha vida, não importa o fim da minha vida, o que é importante é o eis-me aqui, Senhor. Porque Estevão diz: eis-me aqui, Senhor. Ele diz: pois agora nós vamos dizer, acabou. Botou pedra no homem, apedrejou ele, o primeiro mártir da história. Mas é o que o Todo-Poderoso se colocou de pé e disse: vem. Se colocou de pé para receber aquele nome. Então não importa o que vai acontecer depois do que eu disse, eis-me aqui. O importante é que no final ele vai estar a meu aguardo. Do mesmo jeito que estava o aguardo do profeta Isaías. Amém? Amém. Nos coloque de pé nessa noite. Feche seus olhos. Feche seus olhos e esqueça. Imagine que nessa noite você entrou no templo. Imagine que você entrou no templo. Se serafins estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o que impede eu e você de adorar a Ele nessa noite?
precisa entrar novamente no Santo do Santo. É a oportunidade. É a oportunidade que o Senhor te dá nessa noite. O Senhor te dá uma oportunidade. O Senhor te dá uma oportunidade. Yeah.
anda labada. Riki bikapa tama labadai. Rimanias, Riki minayastai. Rimantui kamanuyas tobikanta labada. Rimantui kamanasia. Rika manayas tobikanta labadai. Oh glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia.